No coração de uma metrópole fervilhante, um garoto de rua surpreende todos ao consertar um carro de luxo, apenas com seu ouvido afiado. Seu talento viraliza, mas junto com a fama, segredos perigosos sobre seu passado vêm à tona. Agora, entre memórias perdidas e uma herança ocultada, ele precisa escolher em quem confiar antes que tudo se perca de vez. Antes de começar esta história, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo, que é algo muito importante para nós, e diga de que cidade você nos está vendo essa história. O sol de meio-dia castigava as ruas da Muca com uma intensidade que parecia derreter o asfalto. São Paulo fervia naquela terça-feira de janeiro, e o calor entrava pela porta aberta da oficina Monteiro como uma onda invisível, misturando-se ao cheiro de óleo queimado, graxa e metal aquecido. Dentro do galpão amplo, 5 mecânicos trabalhavam em silêncio tenso, suor escorrendo pelas testas, manchando os macacões azuis já encardidos pelo tempo e pelo trabalho. No centro da oficina, erguido sobre o elevador hidráulico, estava um Mercedes-Benz prateado, reluzente mesmo sob a luz amarelada das lâmpadas fluorescentes. Um carro que valia mais do que a maioria das casas do bairro. O dono, um empresário de meia-idade vestido com camisa social branca e calça de linho bege, andava de um lado para o outro com o celular colado na orelha, gesticulando com impaciência. Sua voz ecoava pelo galpão, pontuada por suspiros irritados e ameaças veladas sobre processos judiciais, caso o problema não fosse resolvido ainda hoje. Mário Monteiro, dono da oficina, um homem de 52 anos com cabelos grisalhos e mãos calejadas de 4 décadas lidando com motores, limpava a testa com um pano sujo, enquanto observava o motor do Mercedes pela 10ª vez naquela manhã. Ao seu lado, Jefferson, seu mecânico mais experiente, balançava a cabeça negativamente, os olhos fixos no painel de diagnóstico eletrônico que insistia em não apontar nenhum erro específico. O carro simplesmente não funcionava direito. O motor engasgava, perdia potência, fazia um ruído estranho que ninguém conseguia identificar com precisão. Já haviam trocado velas, verificado a injeção eletrônica, testado o sistema de ignição, examinado cada centímetro da parte elétrica. Nada. O problema persistia, teimoso e invisível como um fantasma. Do outro lado do galpão, perto da bancada repleta de ferramentas organizadas com precisão militar, estava Clarice. Aos 26 anos, ela era a única mulher trabalhando na oficina e havia conquistado seu espaço ali não por favor ou simpatia, mas por competência pura. Filha de metalúrgico, crescera entre máquinas e parafusos e desde os 15 anos sabia desmontar um motor com a mesma facilidade com que outras garotas de sua idade aplicavam maquiagem. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo apertado e suas mãos pequenas, mas fortes, seguravam uma lanterna enquanto examinava mais uma vez o sistema de escapamento do Mercedes. Ela sabia que estava perdendo tempo. O problema não estava ali, mas precisava fazer alguma coisa, porque a tensão no ar estava ficando insuportável. O empresário já havia ligado 3 vezes para seu advogado, e Mário estava prestes a ter um colapso nervoso. A reputação da oficina Monteiro, construída ao longo de 30 anos, estava em jogo por causa de um defeito que se recusava a ser encontrado. Foi nesse momento que a silhueta apareceu na porta. Clarice percebeu primeiro. Um movimento na entrada chamou sua atenção e ela ergueu os olhos da lanterna para ver uma figura pequena e magra parada ali, recortada contra a luz ofuscante da rua. Um menino. Talvez 10, 11 anos, era difícil dizer com precisão. Estava descalço, vestindo uma camiseta branca 3 números maior que seu corpo franzino, rasgada na barra, e uma bermuda jeans desbotada que já devia ter sido de outra pessoa. Seus cabelos castanhos escuros estavam desgrenhados, empoeirados, e seu rosto magro tinha aquela expressão que Clarice conhecia bem das ruas de São Paulo. A mistura de cautela, esperança e desespero de quem não sabe se será enxotado ou recebido. O menino não entrou de imediato. Ficou ali, na soleira da porta, como se testasse o terreno,
estudando cada pessoa dentro da oficina com olhos atentos e inteligentes. Seus pés descalços moviam-se nervosos sobre o concreto quente, mas ele não parecia sentir dor. Estava acostumado. Jefferson foi o primeiro a notar sua presença e logo reagiu com impaciência. Ei, garoto, aqui não é lugar para pedir esmola, não. Vai embora, a gente está ocupado. O menino não se moveu. Em vez disso, deu um passo, tímido para dentro da oficina, as mãos pequenas entrelaçadas na frente do corpo. Quando falou, sua voz era baixa, mas havia nela uma firmeza surpreendente. Não vim pedir esmola, moço. Vim oferecer ajuda. Alguns dos mecânicos riram. Um deles, Vanderlei, um homem corpulento de 40 anos com uma barriga proeminente e um bigode grosso, soltou uma gargalhada alta e debochada. Ajuda? Que tipo de ajuda um moleque de rua poderia dar aqui, hein? Vai lá, sai fora antes que a gente chame a polícia. Mas Mário, que observava a cena com um misto de cansaço e curiosidade, ergueu a mão, pedindo silêncio. Havia algo no jeito do menino que despertou sua atenção. Talvez fosse a postura ereta, apesar da magreza evidente, ou a maneira como seus olhos percorriam a oficina, não com medo, mas com interesse genuíno. Ajuda como, garoto? Perguntou Mário, a voz mais gentil que a dos outros. O menino engoliu seco, e Clarice percebeu que ele estava nervoso, mas determinado. Eu entendo de carro, seu Mário. Sei consertar. Se o senhor me deixar dar uma olhada, talvez eu consiga descobrir o problema. Só peço um prato de comida em troca. O silêncio que se seguiu foi pesado. O empresário parou de andar e olhou para o menino com uma mistura de incredulidade e irritação. Jefferson balançou a cabeça, murmurando algo sobre perda de tempo. Vanderlei riu novamente, mas dessa vez o som foi amargo. Isso é piada, né, Mário? Agora vamos deixar um pivete mexer no Mercedes do doutor aqui? Daqui a pouco ele rouba alguma coisa e a culpa vai ser nossa. Clarice sentiu raiva subir pelo peito. Largou a lanterna na bancada e caminhou até ficar ao lado do menino. Ele não veio aqui para roubar nada, Vanderlei. Veio procurar trabalho igual todo mundo. Virou-se para Mário. A gente já tentou de tudo, chefe. Que mal faz deixar o menino olhar? Mário hesitou. Olhou para o empresário, que fez um gesto impaciente com a mão, como se dissesse que tanto fazia, desde que alguém resolvesse logo aquilo. Então, com um suspiro resignado, Mário acenou para o menino se aproximar. Tá bom, garoto. Vem cá. Mas não encosta em nada sem eu mandar, entendeu? O menino assentiu e caminhou devagar até o Mercedes. Seus olhos brilharam quando viu o carro de perto, e pela primeira vez desde que entrara na oficina, um pequeno sorriso tocou seus lábios. Ele circundou o veículo lentamente, observando cada detalhe, cada curva, cada componente visível. Parou ao lado do capô aberto e ficou ali, imóvel, apenas olhando o motor com uma concentração impressionante para alguém tão jovem. Os mecânicos observavam com ceticismo. Vanderlei cruzou os braços sobre o peito, um sorriso zombeteiro no rosto. Jefferson tamborilava os dedos na bancada, claramente irritado com aquilo que considerava uma palhaçada. Mas Mário e Clarice esperavam em silêncio, curiosos apesar de si mesmos. Então o menino fez algo inesperado. Fechou os olhos e pediu em voz baixa. Seu Mário, o senhor pode ligar o carro? Mário franziu as sobrancelhas, mas obedeceu. Entrou no Mercedes e girou a chave na ignição. O motor roncou, depois engasgou, produziu aquele ruído estranho que os atormentava havia horas e então estabilizou em um funcionamento irregular. O menino continuou com os olhos fechados, a cabeça levemente inclinada, como se estivesse ouvindo uma melodia distante. Seu rosto estava completamente concentrado. As mãos pequenas moviam-se levemente no ar, acompanhando mentalmente algum ritmo que só ele conseguia perceber. 30 segundos. 1 minuto. 2 minutos. Ninguém na oficina se mexeu. Até o empresário ficou quieto, hipnotizado pela cena estranha. Finalmente, o menino abriu os olhos e disse com uma certeza desconcertante. É o conversor de torque, moço. Tá com problema no acoplamento.
Por isso o carro perde potência e faz esse barulho quando tenta engatar. Não é a parte eletrônica, é mecânica mesmo. Silêncio absoluto. Jefferson foi o primeiro a reagir, e sua reação foi de descrença. Conversor de torque? Garoto, isso é besteira. A gente já verificou todo o sistema de transmissão. Não tem nada errado ali. Mas Mário estava olhando para o menino com uma expressão diferente agora. Havia algo no modo como ele havia diagnosticado o problema, algo na confiança com que falara, que fez o dono da oficina parar para pensar. Você tem certeza disso, garoto? O menino assentiu. Tenho, seu Mário. O som que o motor faz é bem específico. Já ouvi isso antes. É o conversor que não está acoplando direito com o volante do motor. Por isso parece que está engasgando. Mário trocou um olhar com Clarice, que parecia igualmente surpresa. Tudo bem, vamos verificar. Virou-se para Jefferson. Desmonta o conversor. Vamos ver se o garoto está certo. Jefferson protestou, mas obedeceu de má vontade. Levou quase 1 hora para acessar o componente, resmungando o tempo. Todo sobre perda de tempo e molecagem. Mas quando finalmente conseguiu retirar o conversor de torque e examinou as peças internas, sua expressão mudou drasticamente. Seus olhos se arregalaram e ele ficou olhando para a peça como se estivesse vendo um fantasma. Não acredito, murmurou. Ele está certo. O acoplamento está gasto. Olha aqui, Mário. Tá vendo essas marcas? É exatamente o que o garoto falou. A oficina explodiu em murmúrios. O empresário se aproximou, examinando a peça com interesse renovado. Vanderlei ficou boquiaberto, sem palavras pela primeira vez naquela tarde. Clarice sentiu um sorriso crescer em seu rosto enquanto olhava para o menino que permanecia ali, quieto e pequeno, mas com um brilho de satisfação nos olhos. Mário colocou a mão no ombro do garoto, um gesto paternal e respeitoso. Como você sabia disso, menino? Como você conseguiu descobrir só de ouvir? O garoto deu de ombros como se fosse a coisa mais natural do mundo. Meu pai me ensinou a ouvir os carros, seu Mário. Ele dizia que cada motor tem uma voz, e se você prestar atenção direito, ele conta para você o que está errado. Houve um momento de silêncio reverente. Então Mário sorriu, um sorriso largo e genuíno. Você acabou de nos salvar, garoto. E uma promessa é uma promessa. Vem comigo, vou te arranjar um prato de comida. Um prato bem cheio. Clarice observou enquanto Mário levava o menino até a pequena cozinha nos fundos da oficina, onde geralmente faziam café e esquentavam marmitas. Ela viu o modo como os ombros do garoto relaxaram, como seus passos ficaram mais leves, e sentiu algo apertar em seu peito. Quantos dias ele estava sem comer direito? Quanto tempo fazia desde que alguém havia sido gentil com ele? Enquanto Jefferson e os outros voltavam ao trabalho para substituir o conversor defeituoso, Clarice se aproximou da cozinha. De longe viu Mário colocar na frente do menino um prato generoso com arroz, feijão, bife e salada, restos da marmita que ele mesmo havia trazido de casa. O garoto olhou para a comida com olhos arregalados, como se estivesse vendo um tesouro, e então começou a comer devagar, com uma disciplina que surpreendeu Clarice. Não devorou desesperadamente como ela esperava. Comia com método, saboreando cada garfada, como alguém que aprendeu a respeitar a comida porque sabia o quanto ela era preciosa. Mário sentou-se na frente dele, os cotovelos apoiados na mesa velha de fórmica. Qual é o seu nome, garoto? O menino engoliu antes de responder, educado. Gabriel, senhor. Gabriel Almeida. Gabriel, repetiu Mário, testando o nome. Quantos anos você tem? 11, senhor. E onde você aprendeu sobre carros? Os olhos de Gabriel baixaram para o prato, e algo pareceu se fechar neles. Com meu pai, ele trabalhava com carros, era muito bom no que fazia. Mário percebeu a dor escondida naquelas palavras, a maneira como o menino usara o passado, e decidiu não pressionar. Em vez disso, perguntou gentilmente, E onde você está morando agora, Gabriel? O garoto hesitou. Clarice, ainda parada na porta, viu a luta interna refletida em seu rosto. Então ele disse baixinho, quase envergonhado. Na rua, senhor. Embaixo do viaduto Santa Efigênia.
Tem um grupo de gente lá que me deixa ficar. O coração de Clarice se partiu. Mário fechou os olhos por um momento e quando os abriu novamente havia determinação neles. Garoto, você tem jeito com carros, um jeito que eu não vejo há muito tempo. Talvez nunca tenha visto em alguém tão novo. Ele fez uma pausa. Que tal você ficar aqui hoje? Dormir no sofá do escritório? É só por hoje. Até a gente ver o que pode fazer. Tá muito perigoso para um menino sozinho na rua. Gabriel ergueu os olhos rapidamente, surpresa e desconfiança misturadas em seu rosto. O senhor tá falando sério? Tô sim. Você me ajudou hoje. Salvou minha reputação e provavelmente evitou um processo. É o mínimo que posso fazer. Clarice entrou na cozinha nesse momento. Eu também acho que você devia ficar, Gabriel. Pelo menos por hoje. Ela sorriu para ele, um sorriso genuíno e caloroso. Amanhã a gente vê o que pode fazer para te ajudar de verdade. Gabriel olhou de Mário para Clarice e lentamente, muito lentamente, um sorriso começou a formar em seus lábios. Era um sorriso pequeno, cauteloso, de quem não está acostumado a confiar, mas quer desesperadamente acreditar que o mundo ainda pode ter bondade. Tá bom, disse ele baixinho. Obrigado. Naquela noite, depois que a oficina fechou e os outros mecânicos foram embora, Mário mostrou a Gabriel o pequeno escritório nos fundos. Havia um sofá velho de couro sintético, rachado em vários lugares, mas que ainda era confortável. Clarice trouxe um cobertor limpo de sua casa, que ficava a apenas 3 quarteirões dali, e um travesseiro que tinha sobrado do tempo em que seu sobrinho visitava. Gabriel recebeu tudo com uma gratidão silenciosa, mas profunda. Quando Clarice e Mário se preparavam para ir embora, o menino disse de repente: Seu Mário, a senhora Clarice, eu posso ajudar aqui na oficina amanhã? Não precisa me pagar. Só deixa eu ficar um pouco, aprender mais, e se precisar de ajuda com algum carro, eu ajudo. Mário e Clarice trocaram olhares. Havia algo no pedido do menino, na maneira como ele oferecia seu trabalho não por dinheiro, mas pela chance de fazer aquilo que amava, que tocou ambos profundamente. A gente vê... isso amanhã, Gabriel, disse Mário gentilmente. Agora você descansa, você fez muito hoje. Mas quando saíram e fecharam a porta do escritório, deixando Gabriel sozinho com seus pensamentos, Mário olhou para Clarice e disse baixinho: Esse menino é especial. Eu não sei de onde ele veio, mas ele tem um dom raro. Clarice assentiu, os braços cruzados, olhando para a porta fechada. Ele me lembra alguém, disse ela pensativa, mas não sei quem. Dentro do escritório, Gabriel se enrolou no cobertor e deitou no sofá. O conforto era tão incomum que por um momento ele quase não conseguia relaxar. Fazia meses que não dormia em algo macio, com um teto sobre a cabeça e a certeza de que ninguém iria perturbá-lo. Seus dedos tocaram o pequeno pingente que usava no pescoço, escondido sob a camiseta. Uma pequena chave de fenda prateada, gasta pelo tempo, presa a um cordão de couro. Era tudo o que restava de seu pai, a única coisa que ele conseguira preservar através de todos os lugares por onde passara. Gabriel fechou a mão ao redor do pingente e fechou os olhos. Na escuridão podia ouvir os ruídos distantes da cidade, o barulho dos carros, passando na rua, o ronco ocasional de um motor. E por um momento, permitiu-se imaginar que seu pai estava ali, ao lado dele, ensinando-o a ouvir as vozes dos motores, explicando com paciência infinita os segredos que faziam cada peça funcionar em harmonia. Um dia, Gabriel, essa chave vai te mostrar o caminho, seu pai havia dito uma vez, segurando o pingente entre os dedos antes de colocá-lo no pescoço do filho. Quando você não souber o que fazer, segura ela e lembra: você tem o talento, você tem o dom. Ninguém pode tirar isso de você. Gabriel não sabia ainda o quanto aquelas palavras se revelariam proféticas. Não sabia que aquele pequeno objeto escondido sob sua camiseta carregava mais do que valor sentimental. Não sabia que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Por enquanto, ele apenas dormia exausto e grato, em um sofá velho de uma oficina na Muca, enquanto a cidade de São Paulo
continuava sua dança caótica e indiferente lá fora. E no silêncio da noite, os motores descansavam também, guardando seus segredos até que alguém com o dom certo viesse ouvi-los novamente. Gabriel acordou com o som de portões sendo abertos e o arrastar de ferramentas sobre o concreto. Por um instante, desorientado, não soube onde estava. Seus olhos percorreram o ambiente desconhecido. O sofá de couro sintético sob seu corpo, o cobertor ainda cheirando a amaciante, as paredes cobertas com calendários antigos de fabricantes de autopeças. Então a memória voltou como uma onda suave, e ele se lembrou. A oficina, o Mercedes, seu Mário e a moça Clarice. Eles haviam deixado ele ficar. Levantou-se rapidamente, dobrando o cobertor com cuidado, tentando deixar tudo organizado como estava. Não queria que pensassem que ele era desleixado ou desagradecido. Passou as mãos pelo rosto, sentindo a sujeira acumulada, e desejou poder tomar um banho. Mas não ia pedir. Já haviam feito demais por ele. Quando abriu a porta do escritório, encontrou Clarice na cozinha preparando café. Ela usava o mesmo macacão azul do dia anterior, mas estava limpo, e seus cabelos estavam soltos, caindo sobre os ombros. Quando viu Gabriel, sorriu. "Bom dia, dorminhoco. Dormiu bem?" Gabriel assentiu tímido. "Dormi sim, moça. Obrigado por deixar eu ficar." "Para de me chamar de moça, vai, me chama de Clarice." Ela serviu uma caneca de café com leite e empurrou na direção dele junto com um pão com manteiga que acabara de preparar. "Come. Hoje vai ser um dia longo." Gabriel pegou o pão e mordeu devagar, saboreando. Clarice observou-o enquanto bebia seu próprio café, estudando o menino com curiosidade. À luz da manhã, conseguia ver melhor seus traços. Ele era magro demais, quase esquelético, mas seus olhos eram vivos e inteligentes. Havia uma seriedade nele, uma maturidade que não deveria existir em alguém de 11 anos, como se a vida já tivesse cobrado dele mais do que deveria. "Gabriel", começou ela gentilmente, "você vai ficar aqui hoje de novo? Ajudar a gente na oficina?" Os olhos do menino brilharam. "Posso? Claro que pode. Seu Mário já falou comigo. Você pode ficar enquanto precisar." Ela fez uma pausa. "Mas a gente precisa conversar sobre algumas coisas. Sobre você ir para a escola. Sobre ter um lugar certo para morar. Sobre o que aconteceu com você antes de chegar aqui." Gabriel baixou os olhos para a caneca de café e Clarice viu as defesas subirem como muros ao redor dele. "Eu tô bem assim, Clarice. Não precisa se preocupar comigo, não." "Mas eu me preocupo", disse ela suavemente. "E seu Mário também. A gente não pode deixar você morando na rua, Gabriel. Você é uma criança." Antes que ele pudesse responder, a voz de Mário ecoou pelo galpão. "Clarice, cadê aquele menino? Já chegou o Corolla que o Severino trouxe ontem. Disse que o carro tá com um barulho esquisito no motor. Quero que o Gabriel dê uma olhada." Clarice piscou para Gabriel. "Tá vendo? Você já é parte da equipe. Vamos lá." Durante toda a manhã, Gabriel trabalhou ao lado dos mecânicos. Mário o apresentou formalmente a todos, e dessa vez até Vanderlei tratou o menino com um respeito cauteloso, ainda que relutante. A notícia do diagnóstico certeiro do dia anterior havia se espalhado, e agora todos olhavam para aquele garoto franzino com uma mistura de curiosidade e admiração. Quando chegou a vez do Corolla, Gabriel pediu para ligarem o motor e ficou ali, exatamente como no dia anterior, de olhos fechados ouvindo. Seus dedos moviam-se sutilmente, como se estivesse conduzindo uma orquestra invisível. Depois de alguns minutos, abriu os olhos e apontou para uma região específica do motor. "É a polia do alternador, seu Mário. Tá desgastada, por isso faz esse chiado quando o motor acelera." Jefferson verificou e, mais uma vez, o diagnóstico estava correto. O mecânico experiente balançou a cabeça impressionado. "Moleque, você tem um ouvido que eu nunca vi igual. Como você faz isso?" Gabriel deu de ombros, constrangido com a atenção. "Eu só escuto o que o carro está dizendo." Foi Clarice quem teve a ideia de filmar. Ela pegou o celular e, sem que Gabriel percebesse de início,
gravou um vídeo dele diagnosticando o problema de um Fiat Uno que chegara logo depois do Corolla. As imagens mostravam um menino pequeno e descalço, concentrado ao lado do motor, seus olhos fechados, completamente absorto na audição. Depois mostrava ele explicando o problema com uma clareza surpreendente, apontando exatamente onde estava o defeito. A expressão de admiração no rosto de Mário e dos outros mecânicos era genuína. Clarice postou o vídeo em suas redes sociais naquela mesma tarde, com a legenda: "Conheçam Gabriel, o menino prodígio da mecânica. Apenas ouvindo o motor, ele consegue diagnosticar problemas que máquinas de computador não encontram. Um talento incrível descoberto aqui na oficina Monteiro, na Mulca." Ela não esperava nada daquilo. Apenas queria compartilhar algo bonito, algo que a havia tocado. Mas a internet tem dinâmicas próprias, imprevisíveis e poderosas. Em poucas horas, o vídeo começou a ser compartilhado. Primeiro por amigos de Clarice, depois por amigos dos amigos. Então alguém com muitos seguidores repostou, e a coisa explodiu. Na manhã seguinte, quando Gabriel chegou à oficina, havia repórteres na porta. 3 equipes de televisão, 2 de emissoras locais e uma de um programa nacional. Câmeras, microfones, luzes. O menino parou na calçada, assustado, querendo voltar. Mas Mário já havia saído para falar com os jornalistas e o viu. "Gabriel, vem cá, filho. Não precisa ter medo." Mas Gabriel tinha medo. Medo daquela exposição, daquela atenção toda voltada para ele. Medo do que aquilo poderia significar. Ele atravessou a multidão com a cabeça baixa, sentindo o peso dos olhares, das câmeras, seguindo cada movimento seu. Uma repórter tentou colocar um microfone na frente dele, perguntando como ele havia aprendido sobre carros, de onde ele era, onde morava. Gabriel não respondeu, apenas se encolheu mais, até que Clarice apareceu e o protegeu com o próprio corpo, afastando os repórteres. "Ele é uma criança", disse ela firmemente. "Vocês não vão ficar assediando ele assim. Se querem fazer entrevista, fazem comigo ou com o Mário, mas deixem o menino em paz." Mário deu uma entrevista rápida, explicando como Gabriel havia aparecido na oficina e demonstrado seu talento extraordinário. Mas foi cuidadoso. Não revelou que o menino estava morando nas ruas. Não expôs sua vulnerabilidade. Apenas falou sobre o dom, sobre a capacidade impressionante que o garoto tinha. Os repórteres insistiram em falar com Gabriel, mas Mário foi irredutível. Quando finalmente os jornalistas foram embora, Gabriel estava escondido no escritório, tremendo. Clarice entrou e sentou-se ao lado dele no sofá. "Ei, tá tudo bem agora. Eles foram embora." "Eu não queria isso", murmurou Gabriel, a voz embargada. "Não queria que todo mundo soubesse de mim." Clarice colocou a mão gentilmente em seu ombro. "Eu sei. Desculpa. Eu não pensei que ia virar tudo isso. Só queria mostrar como você é talentoso." Gabriel esfregou os olhos com as costas das mãos. "Quando as pessoas sabem demais sobre a gente, coisas ruins acontecem. Meu pai sempre dizia isso." Foi a primeira vez que ele mencionou o pai diretamente desde que chegara. Clarice percebeu a abertura e disse suavemente: "Você quer falar sobre ele? Sobre o seu pai?" Houve um longo silêncio. Gabriel olhou para as próprias mãos, pequenas e sujas de graxa. Então, em voz baixa, começou a falar. "Meu pai se chamava Ricardo. Ricardo Almeida. Ele era mecânico, mas não um mecânico comum. Ele trabalhava com carros de corrida. Era piloto também. Todo mundo dizia que ele era um gênio." Clarice ouvia em silêncio, sem interromper. "Ele me levava para os autódromos quando eu era pequeno, me ensinava tudo sobre os carros, sobre os motores, sobre como cada peça funcionava. Dizia que eu tinha o mesmo dom que ele, que eu ouvia as coisas que os outros não ouviam." Gabriel tocou o pingente escondido sob a camiseta. "Ele me deu isso aqui. Disse que era especial, que eu devia guardar sempre." "O que aconteceu com ele, Gabriel?" perguntou Clarice gentilmente. Os olhos do menino se encheram de lágrimas que ele tentou conter. "Ele se foi num acidente. Faz quase 2 anos. Ele estava dirigindo na estrada, voltando de um trabalho em Campinas e teve um acidente. Disseram que foi o freio que falhou, mas meu pai nunca deixaria o freio falhar.
Ele sempre checava tudo. Clarice sentiu um nó na garganta. E sua mãe? Gabriel balançou a cabeça e uma lágrima finalmente escorreu. Minha mãe desapareceu quando eu era pequeno. Eu tinha uns 5 anos. Um dia ela saiu de casa e nunca mais voltou. Meu pai tentou procurar, mas nunca achou. Então era só eu e ele, até que ele também se foi. E depois que seu pai se foi, o que aconteceu com você? Fui morar com uns vizinhos. Eles eram legais no começo, mas aí ficou difícil. Tinham muitos filhos, pouco dinheiro. Eu tentei não dar trabalho, mas dava. Então me mandaram para um abrigo. Gabriel pausou, limpando o rosto. O abrigo era ruim. As pessoas lá não eram ruins, mas era muita gente, muita confusão. Eu não aguentei. Fugi. Preferi a rua. Clarice sentiu lágrimas em seus próprios olhos. Puxou Gabriel para um abraço, e o menino, depois de um momento de resistência, cedeu, enterrando o rosto em seu ombro e chorando como a criança que ainda era, apesar de tudo que tinha passado. Quando o choro passou e Gabriel se acalmou, Clarice disse com firmeza: "Você não vai voltar para a rua, Gabriel. Não enquanto eu puder fazer alguma coisa. Você vai ficar na minha casa. Tenho um quarto de hóspedes pequeno, mas é seu se você quiser." Gabriel ergueu os olhos, vermelhos e inchados. "Você nem me conhece direito. Por que você ia fazer isso?" Clarice sorriu através das próprias lágrimas. "Porque você precisa de ajuda, e porque eu vejo em você algo especial. Não é só o talento com os carros, é você, a pessoa que você é, e eu não vou deixar a rua levar isso de você." Naquela noite, Gabriel dormiu pela primeira vez em uma casa de verdade desde que fugira do abrigo. A casa de Clarice era pequena, um sobrado estreito em uma rua tranquila da Muca, a poucos quarteirões da oficina. Ela vivia sozinha desde que terminara o namoro há 2 anos. O quarto de hóspedes era simples, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno e uma janela que dava para o quintal dos fundos. Mas para Gabriel era um palácio. Clarice lhe deu roupas limpas que havia sido de seu sobrinho, mostrou-lhe o banheiro e disse que podia tomar banho à vontade. Gabriel ficou debaixo do chuveiro por quase meia hora, deixando a água quente lavar toda a sujeira, todo o cansaço, todas as noites dormindo em calçadas e viadutos. Quando saiu, com a pele limpa e vermelha pela água quente, vestindo roupas que cheiravam a sabão em pó, sentiu-se uma pessoa diferente. Clarice preparou janta. Arroz, feijão, bife acebolado e salada. Uma refeição simples, mas para Gabriel era um banquete. Eles comeram juntos à mesa da cozinha e Clarice percebeu como o menino usava os talheres corretamente, como tinha modos à mesa apesar de tudo. Seu pai havia lhe ensinado bem. "Amanhã a gente precisa te matricular numa escola", disse Clarice enquanto lavava a louça. Gabriel estava ao lado dela, enxugando os pratos. "Você está há quanto tempo sem estudar?" "Uns 6 meses", admitiu Gabriel. "Desde que fugi do abrigo. Antes disso eu estava indo na escola perto de lá. Mas era difícil. Os outros meninos mexiam comigo, me chamavam de órfão." Clarice sentiu raiva daquelas crianças cruéis. "Bom, vai ser diferente agora. A gente vai te matricular numa escola boa aqui perto. E se alguém mexer com você, você me conta, tá bem?" Gabriel assentiu, mas ela via a dúvida em seus olhos. Ele não estava acostumado a ter alguém do seu lado. Nos dias seguintes, a vida de Gabriel começou a ganhar uma rotina. Acordava cedo, tomava café da manhã com Clarice e ia com ela para a oficina. Lá, ajudava com os carros sempre sob supervisão, mas cada vez mais confiante. Os mecânicos agora o tratavam com respeito genuíno. Até Vanderlei, que no início fora o mais hostil, passou a pedir a opinião do garoto quando se deparava com problemas difíceis. O vídeo de Clarice continuou viralizando. Chegou a 2 milhões de visualizações em menos de uma semana. A oficina começou a receber clientes novos, pessoas que vinham de bairros distantes só para ver o menino prodígio. Alguns traziam carros com problemas reais, outros apenas queriam conhecer Gabriel. Mário teve que colocar limites, deixando claro que Gabriel não era uma atração de circo, mas um menino que estava aprendendo um ofício. Foi durante
Uma dessas visitas que aconteceu algo que mudaria tudo. Um homem chegou à oficina dirigindo um BMW preto imponente. Ele devia ter uns 50 anos, usava terno sob medida e tinha o porte de quem estava acostumado a ser obedecido. Apresentou-se como Eduardo Carvalho, empresário do setor automobilístico. Mário o atendeu pessoalmente, mas Eduardo deixou claro que queria conhecer Gabriel. Vi o vídeo dele, explicou. Fiquei impressionado. Um talento assim é raro. Chamaram Gabriel, que veio relutante. Ele não gostava daquela atenção, dessa exposição constante. Eduardo o observou com interesse, como se estivesse avaliando algo. Gabriel Almeida, disse ele pensativamente. Almeida? Você por acaso é filho de Ricardo Almeida? O mundo pareceu parar. Gabriel arregalou os olhos, surpreso. O senhor conhecia meu pai? Eduardo sorriu, mas havia algo triste naquele sorriso. Conheci. Ricardo era um dos melhores, um piloto excepcional, um mecânico brilhante. Trabalhamos juntos há muitos anos antes de ele sair do circuito. Quando soube do acidente, fiquei devastado. Ele olhou para Gabriel com intensidade. Você é muito parecido com ele. Os mesmos olhos, a mesma expressão quando está concentrado. Gabriel não sabia o que dizer. Clarice se aproximou, colocando a mão protetoramente no ombro do menino. Senhor Carvalho, Gabriel passou por muita coisa. Talvez não seja o melhor momento para falar do pai dele. Mas Eduardo balançou a cabeça. Eu entendo, mas tem coisas que vocês precisam saber. Coisas sobre Ricardo e sobre o que aconteceu depois que ele faleceu. Ele olhou para Mário. Podemos conversar em particular? É importante. Foram para o escritório. Eduardo contou o que sabia. Depois da morte de Ricardo, houve uma grande confusão sobre seus bens e sua herança. Ricardo tinha uma empresa pequena de preparação de carros de corrida, propriedades e investimentos. Não era uma fortuna imensa, mas era significativa. Havia um testamento, Eduardo sabia disso, porque Ricardo havia mencionado uma vez. Mas depois do acidente, esse testamento simplesmente desapareceu. Tentei ajudar na época, disse Eduardo, mas as coisas ficaram complicadas. Havia um advogado cuidando dos documentos, um tal de Dr. Aguiar. Mas ele sumiu também. Fechou o escritório e ninguém mais teve notícias dele. E tinha o irmão de Ricardo, o Marcos. Os dois eram afastados, tinham brigado anos antes por causa de negócios. Marcos apareceu depois do acidente dizendo que ia cuidar de tudo, que ia ficar com Gabriel. Mas ele não ficou, disse Clarice. Gabriel acabou com vizinhos. E depois, num abrigo. Eduardo assentiu sombriamente. É o que eu imaginava. Marcos provavelmente estava mais interessado no patrimônio do que no sobrinho. Quando percebeu que o testamento tinha desaparecido e que a herança estava confusa, deve ter desistido. Deixou o menino para trás. Gabriel ouvia tudo em silêncio, absorvendo informações que mudavam completamente sua compreensão do que havia acontecido após a morte de seu pai. Ele sempre soube que havia algo errado, que as coisas não eram como deveriam ser. Mas não tinha provas, não tinha nada além de uma sensação. Eu posso ajudar vocês a investigar isso, ofereceu Eduardo. Tenho contatos, recursos. Se houver alguma injustiça aqui, podemos tentar corrigi-la. Mário e Clarice trocaram olhares. Isso era maior do que eles haviam imaginado. Não era apenas um menino de rua que precisava de ajuda. Era um menino que possivelmente havia sido roubado de sua própria história, de seu próprio futuro. Seria muito bom, Dr. Eduardo, disse Mário. Mas a prioridade agora é cuidar do Gabriel. Ele está morando com a Clarice, vai começar a estudar. A gente precisa dar estabilidade para ele antes de mexer nessas coisas do passado. Eduardo concordou. Compreendo perfeitamente. Vou iniciar algumas investigações discretas. Enquanto isso, Gabriel, se você precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Ele entregou um cartão de visita a Mário. Me liguem se precisarem de ajuda, seja com o que for. Quando Eduardo foi embora, Gabriel ficou sentado no sofá do escritório, processando tudo. Clarice se sentou ao seu lado. Como você está se sentindo com tudo isso? Gabriel tocou o pingente sob a camiseta. Eu sempre soube que tinha algo errado. Meu pai tinha coisas.
Tinha a oficina dele, tinha o apartamento onde a gente morava. Depois que ele se foi, tudo sumiu. O tio Marcos apareceu, disse que ia cuidar de mim, mas aí me deixou com os vizinhos e sumiu. Nunca mais vi ele. Você tem alguma lembrança que possa ajudar? Alguma coisa que seu pai tenha dito, guardado? Gabriel pensou por um longo momento. Ele falava muito dessa chave, disse, tirando o pingente de dentro da camiseta e mostrando para Clarice. Dizia que era especial, que um dia ela ia me mostrar o caminho. Eu sempre achei que era só jeito de falar, sabe? Tipo, uma metáfora. Clarice pegou o pingente delicadamente entre os dedos, observando-o. Era uma pequena chave de fenda desgastada, mas bonita, presa a um cordão de couro. Parecia antiga. Posso? Perguntou, e Gabriel assentiu. Ela examinou mais de perto e percebeu algo. Gabriel, olha aqui. Tem alguma coisa gravada na base. Gabriel se aproximou, olhando. De fato, havia uma inscrição minúscula, quase invisível. Números. Parece um código, murmurou ele. Clarice pegou uma lupa da bancada e examinou melhor. Não é um código. É um endereço. Olha, Rua Augusta, 1800. Eles se entreolharam, o coração de ambos acelerando. Seria possível que o pingente não fosse apenas simbólico? Que realmente guardasse um segredo? A gente precisa ir lá, disse Gabriel, animação e medo misturados em sua voz. Clarice hesitou. Talvez seja melhor a gente esperar. Falar com o Mário, com o Dr. Eduardo. Mas Gabriel balançou a cabeça. Meu pai deixou isso para mim. Se tem alguma coisa nesse endereço, é para mim. Eu preciso saber. Clarice olhou para aquele menino de 11 anos, tão determinado, tão corajoso apesar de tudo que havia passado, e não teve coragem de negar. Tá bom, a gente vai, mas juntos e com cuidado. Naquela noite, deitado na cama do quarto de hóspedes que agora era seu, Gabriel segurou o pingente e pensou em seu pai. Pensou em todas as memórias, em todas as lições, em todas as palavras que ganhavam novos significados agora. Seu pai sabia que algo poderia acontecer com ele. Por isso, deixara pistas. Por isso, escondera informações de um jeito que só Gabriel poderia encontrar. E agora, pela primeira vez desde que ficara sozinho no mundo, Gabriel sentia que tinha um propósito. Não era apenas sobreviver. Era descobrir a verdade. Era recuperar o que era seu por direito. Era honrar a memória de seu pai. Lá fora, São Paulo respirava sua existência noturna. E em algum lugar da cidade, pessoas que haviam tentado apagar Gabriel Almeida da história estavam prestes a descobrir que ele não era tão fácil de eliminar assim. Que o menino que ouvia motores também sabia ouvir a verdade escondida entre as mentiras e que, como seu pai, ele não desistiria até encontrar todas as respostas. A Rua Augusta era uma das artérias mais movimentadas de São Paulo, pulsando com vida, comércio e história. Clarice e Gabriel desceram do ônibus na altura do número 1600 e caminharam pela calçada, observando os prédios antigos que conviviam com construções modernas. Gabriel segurava o pingente na mão fechada, como se fosse uma bússola guiando-o. O número 1800 correspondia a um prédio comercial de 6 andares, com fachada de mármore envelhecido e janelas grandes. No térreo, funcionava uma loja de materiais elétricos. Eles entraram no saguão estreito, onde um porteiro idoso lia jornal atrás de uma mesa pequena. Com licença, disse Clarice educadamente. A gente está procurando informações sobre alguém que trabalhou aqui, há uns 2 anos, talvez. Ricardo Almeida? O porteiro ergueu os olhos do jornal, observando-os com desconfiança. Ricardo Almeida? Que eu me lembre, não tem ninguém com esse nome aqui, não. Gabriel deu um passo à frente. Ele era meu pai. Por favor, senhor, é importante. Algo no rosto do menino deve ter tocado o velho porteiro, porque sua expressão se suavizou. Seu pai, é? Deixa eu ver. Ele abriu uma gaveta e tirou um caderno velho, folheando páginas amareladas. Almeida, Almeida. Ah, aqui. Ricardo Almeida. Ele não trabalhava aqui, mas alugava um espaço. Sala 305. Usava como depósito, parece. Mas faz tempo que ninguém paga o aluguel dessa sala. Deve estar tudo lacrado já.
O coração de Gabriel disparou. O senhor pode nos deixar ver a sala, por favor? O porteiro hesitou, coçando a barba rala. Olha, eu não devia, mas se você é filho dele. Ele pegou um molho de chaves. Vou com vocês, mas só uma olhada rápida, tá bom? Não quero problema com o síndico. Subiram as escadas até o terceiro andar. O corredor era mal iluminado, com cheiro de mofo e pintura descascada. A sala 305 ficava no fundo. O porteiro experimentou várias chaves até encontrar a certa. A fechadura resistiu, enferrujada pelo tempo, mas finalmente cedeu. A sala era pequena, não mais que 12 metros quadrados. Empoeirada, escura, com apenas uma janela coberta por uma cortina rasgada. Mas não estava vazia. Havia caixas empilhadas contra a parede, um arquivo de metal enferrujado. E no canto, coberta por uma lona, algo grande. Gabriel entrou devagar, o coração martelando no peito. Clarice o seguiu, acendendo a lanterna do celular. O porteiro ficou na porta, observando com curiosidade. Gabriel foi direto para as caixas. Abriu a primeira e encontrou documentos, papéis velhos, fotos. Pegou uma das fotos e seu peito apertou. Era ele com seu pai. Devia ter uns 6 anos. Os dois em frente a um carro de corrida. Seu pai estava de macacão de piloto, sorrindo, com o braço sobre os ombros de Gabriel. Ele lembrava daquele dia. Lembrava da felicidade. Clarice estava examinando o arquivo de metal. Conseguiu abrir uma das gavetas e encontrou pastas organizadas com etiquetas. Gabriel, olha aqui. Contratos, documentos de propriedade. Tem muita coisa. Mas foi o que estava debaixo da lona que mais chamou a atenção de Gabriel. Ele puxou o tecido, fazendo a poeira voar, e revelou uma motocicleta linda, clássica, vermelha e cromada. Uma Harley Davidson antiga, preservada como uma joia. Gabriel passou a mão pela lataria fria, sentindo a conexão com seu pai. Ele lembrava dessa moto. Seu pai a amava. Tá tudo aqui? Murmurou Gabriel maravilhado. Ele guardou tudo aqui. O porteiro pigarreou. Olha, vocês podem levar o que for de vocês, mas preciso avisar o síndico fazer isso certinho. Clarice assentiu. A gente entende. Mas podemos voltar amanhã com documentos que provem que Gabriel é filho do Ricardo? Trazer alguém para ajudar a transportar essas coisas? Podem sim. Só tragam os documentos. Naquela noite, na casa de Clarice, eles examinaram alguns documentos que haviam conseguido trazer na bolsa. Eram contratos antigos, recibos, correspondências. E então, Clarice encontrou algo importante. Uma carta do advogado Dr. Aguiar, datada de 3 meses antes da morte de Ricardo. A carta mencionava o testamento que estava sendo preparado e pedia que Ricardo comparecesse ao escritório para assinar a versão final. Isso prova que o testamento existia, disse Clarice, animada. A gente precisa mostrar isso para o Dr. Eduardo. Gabriel assentiu, mas sua mente estava em outro lugar. Estava pensando em seu tio, em Marcos Almeida. Se existia um testamento, o tio deveria saber. E se sabia, por que fingira que não existia? No dia seguinte, Gabriel começou a frequentar a escola. Clarice havia conseguido matriculá-lo na escola municipal Professor Alcides, a apenas 6 quadras, de sua casa. Era uma escola grande, com mais de 600 alunos, e Gabriel sentiu-se pequeno e invisível quando cruzou o portão pela primeira vez em meses. A diretora, Dona Marisa, uma senhora de cabelos brancos e olhos gentis, recebeu-o com carinho. Ela sabia da história do menino. Clarice havia contado tudo. Bem-vindo, Gabriel. Você vai estar no 6º ano B. A professora Andréia é excelente. Você vai gostar dela. Os primeiros dias foram difíceis. Gabriel estava desacostumado com a rotina, com as regras, com a presença constante de outras crianças. Algumas o reconheciam do vídeo viral e apontavam, sussurravam. Outras simplesmente o ignoravam. Ele se sentava no fundo da sala, quieto, tentando ser invisível. Foi na aula de ciências uma semana depois que algo mudou. A professora Andréia pediu que os alunos formassem duplas para um projeto sobre energia renovável. Gabriel ficou sozinho, como sempre,
até que uma menina sentou-se ao seu lado. Ela se chamava Letícia, tinha 11 anos como ele, usava óculos de armação vermelha e tinha cabelos cacheados presos em um coque no alto da cabeça. "Oi", disse ela simplesmente. "Você é o Gabriel, né? O garoto do vídeo dos carros." Gabriel assentiu, tenso, esperando zombaria ou curiosidade invasiva. Mas Letícia apenas sorriu. "Legal, eu também gosto de mecânica. Meu avô tem uma oficina de motos. Ele me ensina nas férias. Quer fazer o projeto comigo?" Pela primeira vez desde que entrara naquela escola, Gabriel sorriu. "Quero." Letícia era diferente. Ela não o tratava como uma celebridade ou uma curiosidade. Tratava-o como um colega, um amigo. Conversavam sobre carros, sobre motores, sobre como as coisas funcionavam. Ela tinha ideias interessantes para o projeto. E Gabriel contribuía com seu conhecimento. Pela primeira vez, ele se sentiu apenas uma criança. Normal. Aceito. Enquanto a vida de Gabriel ganhava alguma normalidade, Eduardo Carvalho trabalhava nos bastidores. Ele havia contratado um investigador particular para localizar o advogado desaparecido, Dr. Aguiar, e para encontrar Marcos Almeida. As notícias não demoraram a chegar. Dr. Aguiar estava morando em Curitiba. Havia deixado São Paulo depois de encerrar suas atividades profissionais, alegando problemas de saúde. O investigador conseguiu contatá-lo e o advogado, já idoso e arrependido, revelou informações importantes. Ele confirmou que havia preparado um testamento para Ricardo Almeida. Nesse testamento, Ricardo deixava todos os seus bens para seu filho Gabriel e nomeava tutores legais. Um casal de amigos próximos, Carlos e Ana Figueiredo, que deveriam cuidar do menino caso algo acontecesse com ele. Mas poucos dias após a morte de Ricardo, Marcos Almeida apareceu no escritório de Dr. Aguiar com uma história convincente. Disse que era o único irmão que já tinha acertado tudo com os Figueiredo e que eles haviam desistido da tutela. Pressionou o advogado a entregar os documentos originais, alegando que era urgente resolver a situação do sobrinho. Dr. Aguiar, ingênuo e comovido pela aparente preocupação de Marcos, entregou uma cópia do testamento. Mas dias depois, quando tentou contatar Marcos para regularizar a documentação, o homem havia sumido. E pouco tempo depois, o próprio Dr. Aguiar começou a receber ameaças veladas, telefonemas estranhos. Com medo, decidiu fechar o escritório e sair de São Paulo. Ele foi coagido, explicou Eduardo a Mário e Clarice em uma reunião na oficina. E os tutores legais que Ricardo havia escolhido nunca foram informados. Marcos manipulou tudo. "E onde está esse Marcos agora?" perguntou Mário furioso. "Estamos localizando ele. Meu investigador já tem um endereço em Santos. Vou mandar notificá-lo. Como tio e parente mais próximo, ele tem responsabilidades legais com Gabriel. Precisa explicar por que abandonou o menino. Foi num sábado, 2 semanas depois, que Marcos Almeida finalmente apareceu. Gabriel estava na oficina ajudando Jefferson com um Gol quando um táxi parou em frente. Um homem saiu, alto, de ombros largos, com cabelos escuros já grisalhos nas têmporas. Usava jeans e uma camisa polo e tinha o mesmo formato de rosto que Ricardo tinha. A semelhança fez o coração de Gabriel apertar. Marcos entrou na oficina olhando ao redor como se procurasse algo. Quando seus olhos pousaram em Gabriel, ele parou. Por um longo momento, tio e sobrinho apenas se olharam. "Gabriel", disse Marcos finalmente, a voz grossa, "você cresceu." Gabriel não respondeu. Não. Sabia o que sentir. Raiva, mágoa, curiosidade. Tudo ao mesmo tempo. Mário se aproximou, colocando-se protetoramente perto de Gabriel. "Você deve ser Marcos Almeida. A gente estava esperando você." Marcos assentiu, sem tirar os olhos de Gabriel. "Eu sei. Recebi a notificação do advogado do Dr. Eduardo. Vim assim que pude." Ele deu um passo em direção a Gabriel. "Garoto, eu sei que você deve estar com raiva de mim. E tem todo o direito. Eu falhei com você. Depois que seu pai morreu, eu não sabia o que fazer. E acabei tomando decisões erradas. O senhor me deixou", disse. "Gabriel", a voz trêmula, mas firme. "Disse que ia cuidar de mim e me deixou com estranhos. Eu fiquei sozinho.
Marcos fechou os olhos, dor visível em seu rosto. Eu sei. E não tem desculpa para isso. Seu pai e eu éramos brigados há anos, por causa de dinheiro, de bobagem. Quando ele morreu, eu fiquei perdido. Não sabia como cuidar de você. Achei que seria mais fácil deixar você com pessoas que sabiam o que fazer. Mas eu errei. Errei muito. Clarice, que observava de longe, se aproximou. O senhor sabia do testamento? Marcos virou-se para ela. Sabia. O advogado me mostrou. Eu vi que Ricardo tinha escolhido outras pessoas para cuidar do Gabriel. Aquilo me deixou com raiva. Pensei, ele nem confiava em mim para cuidar do próprio sobrinho. Então, eu fiz uma besteira. Peguei os documentos e sumi. Queria sumir com tudo, fingir que não existia. E a herança? Perguntou Mário duramente. Você pegou o dinheiro do menino? Marcos balançou a cabeça. Não consegui. As contas estavam bloqueadas, os imóveis registrados em nome do Ricardo, com testamento anexado. Eu não tinha como tirar nada sem o documento original. Então desisti. E fui embora. Gabriel sentiu lágrimas arderem em seus olhos, mas não as deixou cair. O senhor me abandonou porque não conseguiu roubar o que era meu? A acusação pesou no ar. Marcos abaixou a cabeça, envergonhado. Quando você colocar desse jeito, parece ainda pior. Mas sim, eu fui um covarde, Gabriel, um egoísta. Mas quando vi seu vídeo na internet, quando soube que você tinha sobrevivido, que tinha encontrado pessoas boas, eu precisava vir. Precisava tentar consertar de algum jeito. Você não pode consertar, disse Gabriel a voz fria. Você não pode devolver os 2 anos que eu passei sozinho. Não pode apagar as noites que eu passei com fome, com medo, dormindo na rua. Marcos tinha lágrimas nos olhos agora. Eu sei, mas posso tentar fazer diferente daqui para frente. Posso te ajudar a recuperar o que é seu. Posso ser a família que eu devia ter sido desde o começo. Gabriel olhou para Clarice, para Mário, e então de volta para o tio. Eu já tenho família. Eles me acolheram quando ninguém mais quis. Eles me deram um lar. A rejeição doeu em Marcos, era visível, mas ele assentiu. Eu entendo, mas mesmo assim eu quero ajudar. Quero fazer o que for preciso para corrigir meus erros. Eduardo chegou logo depois, junto com seu advogado. Houve uma reunião longa no escritório da oficina. Marcos concordou em colaborar com a recuperação do testamento e da herança. Explicou que tinha a cópia do documento em um cofre em Santos e que a entregaria. Com isso, seria possível iniciar os procedimentos legais para regularizar a situação de Gabriel. Ficou decidido que Marcos poderia visitar Gabriel regularmente, mas que a guarda temporária ficaria com Clarice, que já havia iniciado os procedimentos legais para se tornar tutora. Marcos aceitou os termos, ainda que dolorosamente. Era mais do que ele merecia, e ele sabia disso. Nas semanas seguintes, a vida continuou sua marcha. Gabriel ia à escola, fazia o projeto com Letícia, trabalhava na oficina nas tardes. Marcos aparecia aos sábados, tentando construir uma ponte com o sobrinho. Era desconfortável, tenso. Mas Gabriel começou a perceber que o tio era genuíno em seu arrependimento. Isso não apagava o que tinha acontecido, mas era um começo. Foi em uma noite de terça-feira que tudo desmoronou novamente. Clarice e Gabriel estavam em casa quando o telefone tocou. Era Mário, a voz alterada. Clarice, a oficina foi invadida. Quebraram a janela dos fundos e entraram. A gente precisa vir aqui agora. Chegaram em 15 minutos. A polícia já estava lá. A janela dos fundos estava quebrada, vidro espalhado pelo chão. Dentro da oficina, tudo estava revirado. Ferramentas jogadas, gavetas abertas, papéis espalhados. Mas nada parecia ter sido levado. Os equipamentos caros, as ferramentas, tudo ainda estava lá. Não foi roubo comum, disse o policial para Mário. Quem entrou estava procurando algo específico. Foi Gabriel quem percebeu primeiro. Levou a mão ao pescoço e sentiu o vazio. O pingente. Sua pequena chave de fenda. O presente do pai. Não estava lá. Ele sempre tirava e deixava no escritório quando ia trabalhar, para não perder ou danificar.
Correu até lá e verificou a gaveta onde o guardava. Vazia. Levaram minha chave, disse ele, a voz trêmula. Levaram o presente do meu pai. Clarice o abraçou, sentindo a angústia do menino. Quem sabia sobre o pingente? Quem sabia de sua importância? Mário chamou todos os mecânicos na manhã seguinte para uma reunião. Jefferson, Vanderlei e os dois mais novos, Paulo e Ricardo. Explicou o que havia acontecido e perguntou se alguém sabia de algo. Foi então que Clarice percebeu. Vanderlei estava nervoso. Mexia-se demais na cadeira, evitava contato visual, suava apesar do ar-condicionado estar ligado. E ele tinha arranhões no braço, como se tivesse se cortado em vidro. Vanderlei, disse ela diretamente, você sabe de alguma coisa sobre isso? Todos os olhos se voltaram para ele. Vanderlei ficou vermelho. Eu? Por que eu saberia? Você tem arranhões no braço e está nervoso. Vanderlei levantou-se bruscamente, defensivo. Eu me machuquei trabalhando no carro ontem. E tô nervoso porque vocês estão me acusando sem motivo. Mas Mário estava olhando para ele com suspeita agora. Vanderlei, você sempre tratou o Gabriel mal desde que ele chegou. Sempre foi contra ele ficar aqui. Por quê? Vanderlei abriu e fechou a boca procurando palavras. Então, para a surpresa de todos, ele sentou-se de novo e colocou a cabeça entre as mãos. Eu não roubei nada, murmurou. Mas eu sei quem roubou. Silêncio pesado. Fala, ordenou Mário. Vanderlei ergueu os olhos e havia medo neles agora. Uns caras me procuraram há 2 semanas. Disseram que trabalhavam para alguém importante. Queriam informações sobre o Gabriel, sobre o que ele tinha, o que sabia. Eu disse que não sabia de nada, mas eles insistiram. Ofereceram dinheiro. Gabriel sentiu o sangue gelar. E você aceitou? Eu só contei que você tinha um pingente, disse Vanderlei, a voz baixa, envergonhada. Que guardava como se fosse importante. Eu não achei que eles fossem roubar, juro. Mário estava furioso. Você vendeu informações sobre uma criança? Uma criança que está sob nossa proteção? Eu tô com dívidas, Mário, explodiu Vanderlei. Dívidas grandes. Eles me pagaram 5.000 reais só pela informação. Eu precisava. Clarice sentiu nojo. Quem eram esses homens? Não sei. Não deram nomes, mas mencionaram um tal de Dr. Aguiar. Disseram que ele tinha informações importantes sobre o pai do Gabriel e que precisavam encontrar. Tudo o que o menino tinha do pai. Gabriel e Clarice se entreolharam. Dr. Aguiar. Mas o advogado estava ajudando, estava do lado deles. Ou não. Eduardo foi informado imediatamente. Ele contatou seu investigador, que foi até Curitiba verificar. As notícias foram perturbadoras. Dr. Aguiar havia desaparecido novamente. Sua casa estava vazia, sem sinais de luta, mas ele simplesmente não estava mais lá. Ou ele fugiu, disse Eduardo sombriamente, ou alguém o pegou. De qualquer forma, isso é muito maior do que imaginávamos. Alguém está interessado em apagar o passado de Ricardo Almeida, e esse alguém vê Gabriel como uma ameaça. Vanderlei foi demitido na hora. Mário deixou claro que não queria mais vê-lo perto da oficina. O mecânico saiu cabisbaixo, carregando suas ferramentas, e pela primeira vez Gabriel sentiu pena dele. Ele era apenas um homem fraco que havia feito uma escolha errada. Mas as consequências dessa escolha eram grandes. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. Ficou deitado olhando para o teto, pensando no pingente perdido, nas palavras de seu pai. A chave que mostraria o caminho. O que ela realmente significava? Era apenas simbólica, ou havia algo mais? E então, ele se lembrou. Quando estavam na sala da Rua Augusta, ele havia visto uma caixa pequena, antiga, trancada com um cadeado especial. Não havia pensado muito naquilo na hora. Estava focado nos documentos. Mas agora, relembrando, percebeu que o cadeado tinha um formato incomum. Não era uma fechadura normal. Era uma fechadura hexagonal, do tamanho exato de uma chave de fenda pequena. Seu coração acelerou. Seria possível que o pingente não fosse apenas um símbolo, mas uma chave literal? E se assim fosse, o que havia dentro daquela caixa?
Ele precisava voltar àquela sala. Precisava verificar antes que quem havia roubado o pingente descobrisse sua verdadeira função. Mas como recuperaria a chave? Quem a tinha agora? E o que fariam com ela quando descobrissem seu segredo? Gabriel fechou os olhos, apertando-os com força, tentando encontrar coragem. Ele era o filho de Ricardo Almeida. Tinha o mesmo talento, a mesma determinação. E não deixaria que apagassem a memória de seu pai. Não deixaria que roubassem o que era seu por direito. Lá fora, a cidade dormia inquieta. E em algum lugar, alguém segurava um pequeno pingente em forma de chave de fenda, sem ainda entender completamente o que tinha nas mãos. Mas logo descobriria. E quando isso acontecesse, a corrida contra o tempo começaria de verdade. A descoberta de que o pingente poderia ser uma chave literal mudou tudo. Na manhã seguinte, Gabriel contou sua teoria para Clarice, Eduardo e Mário. Todos concordaram que precisavam voltar à sala da Rua Augusta imediatamente, mas agora com cuidado redobrado. Se alguém havia roubado o pingente procurando exatamente aquilo, poderiam estar sendo vigiados. Eduardo trouxe 2 seguranças particulares. Foram à sala em um sábado de manhã, e o velho porteiro os deixou entrar sem problemas, já conhecia Gabriel. A sala estava exatamente como haviam deixado, empoeirada e silenciosa, guardando seus segredos. Gabriel foi direto para a caixa que havia visto na primeira visita. Era de metal escuro, do tamanho de uma caixa de sapatos, pesada. E sim, o cadeado tinha aquele formato hexagonal específico, como uma fenda de parafuso, só que maior. O coração de Gabriel martelou. Seu pingente se encaixaria perfeitamente ali. Era isso, disse ele, a voz embargada. Meu pai escondeu alguma coisa aqui e deixou a chave comigo. Sabia que só eu guardaria ela. Eduardo examinou o cadeado. É um sistema antigo, mas eficiente. Sem a chave certa, é praticamente impossível abrir sem destruir o conteúdo. Seu pai era esperto. Mas como a gente vai abrir agora? Perguntou Clarice. A chave foi roubada. Foi Mário quem teve a ideia. Gabriel, você lembra exatamente como era o pingente? Cada detalhe? Gabriel fechou os olhos, visualizando. Havia tocado aquele objeto milhares de vezes. Conhecia cada marca, cada imperfeição. Lembro de tudo. Então a gente pode fazer uma réplica. Tenho um amigo que trabalha com usinagem de precisão. Se você desenhar exatamente como era, ele consegue fazer. Levou 3 dias. Gabriel desenhou o pingente de todos os ângulos, especificando cada medida, cada detalhe. O usinador trabalhou com precisão milimétrica e, quando finalmente entregou a peça, era uma réplica perfeita. Voltaram à sala na terça-feira à tarde. Eduardo estava tenso, os seguranças alertas. Gabriel segurou a réplica com mãos trêmulas e a inseriu no cadeado. Por um momento, ela não girou e seu coração despencou. Mas então, com um clique suave, a trava cedeu. Gabriel abriu a caixa devagar. Dentro, envoltos em plástico protetor, havia documentos. Muitos documentos. E um envelope grande com seu nome escrito na letra de seu pai. Com lágrimas nos olhos, Gabriel pegou o envelope e o abriu. Dentro havia uma carta manuscrita. Ele reconheceu imediatamente a caligrafia de Ricardo. Meu filho querido, começava a carta, e a voz de Gabriel falhou quando tentou ler em voz alta. Clarice pegou a carta gentilmente de suas mãos. Quer que eu leia para você? Gabriel assentiu, incapaz de falar. Clarice começou a ler, sua voz suave mas firme. Meu filho querido, se você está lendo isto, significa que algo aconteceu comigo. Eu sempre soube que meu trabalho, minha vida, tinham certos riscos. Nem sempre fiz as escolhas mais seguras, e talvez tenha me envolvido com pessoas que não deveria. Mas tudo o que fiz pensando em você, em construir um futuro melhor para nós dois. A carta continuava, explicando que Ricardo havia descoberto irregularidades em uma empresa onde prestava serviços de consultoria mecânica. Carros de corrida estavam sendo adulterados, resultados de competições manipulados, muito dinheiro envolvido. Ele havia reunido provas, documentos que comprometiam gente poderosa.
e por isso sabia que estava em perigo. Guardei tudo aqui, neste lugar que só você pode encontrar, seguindo as pistas que deixei. O testamento está aqui, assim como as provas do que descobri. Se algo me acontecer, não confie em Marcos. Ele tem suas próprias ambições e não colocará seus interesses em primeiro lugar. Confie nos Figueiredo, Carlos e Ana. Eles são bons, íntegros, e te amarão como eu te amo. A carta terminava com palavras de amor e encorajamento. Você tem um dom, Gabriel, um talento raro que herdou de mim, mas que é seu, único. Use-o bem. Seja sempre honesto, trabalhador e gentil. E lembre-se, eu sempre estarei com você, em cada motor que você ouvir, em cada problema que resolver. Te amo, meu filho. Para sempre, seu pai. O silêncio que se seguiu foi pesado de emoção. Gabriel chorava abertamente agora e Clarice também. Mário limpava os olhos disfarçadamente. E até Eduardo, sempre tão controlado, estava visivelmente emocionado. Mas havia mais na caixa. Documentos que provavam tudo o que Ricardo havia alegado. Planilhas financeiras, gravações de conversas, relatórios técnicos mostrando como os carros eram adulterados. E os nomes envolvidos eram chocantes. Empresários influentes, dirigentes de federações esportivas, pessoas com muito poder e dinheiro. Isso é enorme, murmurou Eduardo, folheando os documentos. Com essas provas podemos fazer muita gente poderosa cair. Mas Gabriel estava focado em outro documento. O testamento original de seu pai, autenticado e completo. Estava tudo ali. Ricardo deixava todos os seus bens para Gabriel, nomeava Carlos e Ana Figueiredo como tutores legais e deixava instruções específicas sobre como sua herança deveria ser gerida até Gabriel atingir a maioridade. A gente precisa encontrar esses Figueiredo, disse Mário. Ver se eles ainda estão dispostos a cuidar do Gabriel. Eduardo fez um gesto negativo. Já tentamos. Eles se mudaram para Portugal há 1 ano. O investigador conseguiu contato, mas eles explicaram que suas vidas agora estão lá. Têm empregos, filhos na escola. Não podem voltar ao Brasil neste momento. Gabriel sentiu uma pontada de decepção, mas também de compreensão. Eram pessoas que seu pai confiava, mas a vida seguira, sem frente. Não podia culpá-los. Então, o que acontece agora? Perguntou ele. Eduardo respirou fundo. Legalmente, como os tutores nomeados não podem assumir e você tem um parente de primeiro grau vivo, a guarda normalmente iria para Marcos, a menos que... A menos que o quê? Pressionou Clarice. A menos que Marcos renuncie voluntariamente à guarda em favor de outra pessoa. E que essa pessoa esteja disposta e apta a assumir a responsabilidade. Todos olharam para Clarice. Ela já havia iniciado os procedimentos para se tornar tutora temporária, mas agora era diferente. Era permanente. Era real. Eu quero, disse ela, sem hesitar. Eu quero cuidar do Gabriel, se ele aceitar, claro. Gabriel olhou para ela, para aquela mulher que o havia acolhido sem pedir nada em troca, que o havia dado casa, comida, carinho, que o tratava não como um projeto ou uma obrigação, mas como família. E ele soube que era onde queria estar. Eu aceito, disse ele, a voz firme apesar das lágrimas. Mas ainda havia uma questão a resolver. Marcos. Ele precisava ser confrontado sobre tudo o que tinha acontecido e precisava tomar uma decisão. A reunião aconteceu na sala de Eduardo 3 dias depois. Marcos estava lá visivelmente nervoso. Eduardo explicou tudo o que haviam descoberto. Mostrou a carta de Ricardo. Leu os trechos relevantes sobre a desconfiança que o pai de Gabriel tinha em relação ao irmão. Marcos ouviu tudo em silêncio, o rosto cada vez mais pálido. Quando Eduardo terminou, ele finalmente falou a voz rouca. Ricardo estava certo. Eu não era confiável. Eu sempre fui movido por ambição, por ganância. Invejava meu irmão, seu talento, seu sucesso. E quando ele morreu, vi uma oportunidade de finalmente ter o que ele tinha. Ele olhou para Gabriel, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas eu não tinha o que era mais precioso. Eu não tinha você. E quando percebi o tamanho da minha ganância, o quanto isso me custou, já era tarde demais.
Gabriel ouvia, o peito apertado. Parte dele queria odiar o tio, mas outra parte via apenas um homem quebrado, carregando o peso de suas próprias escolhas. Marcos, disse Eduardo gentilmente, Gabriel tem a opção de ficar com a Clarice. Ela quer ser tutora dele, mas legalmente, como tio, você tem prioridade, a não ser que renuncie. Marcos olhou para Gabriel por um longo momento, então disse, eu renuncio. Clarice vai cuidar melhor dele do que eu jamais poderia. Ela já provou isso. Ele se inclinou na direção de Gabriel. Mas eu queria te pedir uma coisa. Me deixa fazer parte da sua vida, mesmo que de longe. Me deixa tentar ser um tio de verdade, mesmo que eu não mereça. Gabriel pensou. Pensou em tudo o que havia acontecido, em tudo que havia perdido e encontrado, e percebeu que guardar rancor só machucaria a ele mesmo. Tá bom, disse ele finalmente. Mas tem que ser diferente, de verdade. Marcos assentiu vigorosamente. Vai ser, eu prometo. Os procedimentos legais levaram meses, mas finalmente foram concluídos. Clarice tornou-se oficialmente a tutora legal de Gabriel. A herança de Ricardo foi liberada, e era substancial. Havia a empresa de preparação de carros, que ainda tinha valor, imóveis, investimentos. Eduardo ajudou a organizar tudo, e foi decidido que o dinheiro seria gerido em um fundo até Gabriel completar 18 anos, com uma mesada mensal para suas necessidades. Mas talvez a maior vitória tenha sido a justiça. Os documentos que Ricardo havia reunido foram entregues às autoridades competentes. Investigações foram abertas, pessoas foram indiciadas. O nome de Ricardo Almeida foi limpo de qualquer suspeita, e ele foi postumamente reconhecido como um herói que havia tentado expor a corrupção, mesmo sabendo dos riscos. Gabriel começou a entender que o acidente de seu pai talvez não tivesse sido tão acidental assim. Eduardo sugeriu que poderia ter havido sabotagem, mas sem provas concretas, era apenas especulação. De qualquer forma, saber que seu pai havia sido corajoso, íntegro, lutando pelo que era certo, encheu Gabriel de orgulho. A vida seguiu. Gabriel continuou na escola. Sua amizade com Letícia se aprofundou. Eles apresentaram o projeto de ciências juntos e ganharam o primeiro lugar na feira da escola. Gabriel começou a ser apenas uma criança de novo, com rotina, responsabilidades, mas também diversão e leveza. Na oficina, ele continuou ajudando Mário sempre que podia, mas agora como aprendiz oficial, não como necessidade. Seu talento continuava impressionando a todos, e ele sabia que um dia seria um mecânico excepcional, talvez até um engenheiro. As possibilidades eram infinitas agora. Marcos cumpriu sua promessa. Visitava Gabriel a cada 15 dias, sempre com presentes simples, mas significativos. Livros sobre carros, ferramentas. Uma vez até levou Gabriel para ver uma corrida de kart. O relacionamento era cauteloso ainda, mas havia respeito mútuo crescendo ali. Gabriel aprendeu que as pessoas eram complicadas, capazes de erros terríveis, mas também de redenção genuína. Foi em uma tarde de domingo, 6 meses depois de tudo ter começado, que Gabriel teve uma revelação. Ele estava no quintal da casa de Clarice, limpando o motor de uma velha scooter que haviam comprado para restaurar juntos. Clarice estava ao seu lado, passando as ferramentas quando ele pedia, rindo de suas piadas, orgulhosa de cada progresso. De repente, Gabriel parou e olhou para ela. Clarice? Oi? Obrigado, por tudo. Ela sorriu, afastando uma mecha de cabelo do rosto. Você não precisa agradecer, Gabriel. Você me deu tanto quanto eu te dei. Me deu propósito, me deu família de novo. Me deu a chance de ser importante para alguém. Gabriel pensou em como a vida era estranha. Havia perdido tudo, ficou sozinho, passou fome e frio. Mas daquela perda nascera algo novo. Uma nova família, não de sangue, mas de escolha. Não perfeita, mas real. Ele tocou o novo pingente que usava no pescoço. Clarice havia mandado fazer uma réplica exata do original. Não era a chave que abria caixas de segredos, mas era o símbolo do legado de seu pai.
E agora Gabriel entendia o verdadeiro significado das palavras que Ricardo havia escrito. A chave não era o objeto em si, era o que ele representava. Era o talento, era a integridade, era a capacidade de ouvir não apenas os motores, mas também as pessoas, a verdade escondida entre as mentiras. Era a coragem de seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido. Gabriel olhou para o céu azul de São Paulo, com suas nuvens brancas passeando preguiçosamente, e sentiu paz. Seu pai estaria orgulhoso. Ele havia encontrado seu caminho, não porque alguém o mostrou, mas porque ele próprio teve coragem de seguir as pistas deixadas para trás. Tinha sido difícil, doloroso, assustador, mas valera a pena. Naquela noite, quando Clarice o colocou para dormir, como fazia todas as noites agora, ela beijou sua testa e disse: "Sonhe com coisas boas, meu filho." Meu filho. As palavras aqueceram o coração de Gabriel. Ele tinha uma mãe novamente. Não a que o gerara, cujo rosto mal conseguia lembrar, mas a que o escolhera, que ficara ao seu lado, que lutara por ele. E às vezes ele pensava: o amor escolhido era tão poderoso quanto o amor de sangue. Talvez até mais. Gabriel fechou os olhos e dormiu profundamente, sem pesadelos, sem medos. Lá fora, a cidade de São Paulo continuava seu ritmo frenético, com milhões de histórias acontecendo simultaneamente. Mas dentro daquela casa pequena da Mulca, uma história específica havia encontrado seu final feliz. Não perfeito, porque a vida nunca é, mas real, autêntico, construído com coragem, amor e a certeza de que mesmo depois da tempestade mais devastadora, é possível reconstruir. Gabriel Almeida, o menino que ouvia motores, havia finalmente encontrado sua frequência, e ela soava como lar. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Gabriel tenha tocado o coração de vocês. Se você se emocionou com a jornada desse menino corajoso que perdeu tudo, mas encontrou uma nova família, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Foi a coragem de Gabriel? A bondade de Clarice? A redenção de Marcos? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram que mesmo nas situações mais difíceis, sempre há esperança. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada emocionante. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com o seu coração.